Vamos lá então, moçada, assunto de hoje, assunto bom, emocionante, probabilidade. E probabilidade geralmente estuda a quantidade de possibilidades de acontecer algo, de acontecer algum evento. Então exemplo, se eu quero saber se eu lanço um dado ou dois dados, se eu quero que ele saia par, ou se eu lanço dois dados que os números sejam iguais, ou se eu lanço uma moeda, jogo uma moeda, e aí? Qual é a possibilidade de cair cara ou coroa? Geralmente a gente analisa em percentagens ou em fração, que você vai ver que é a mesma coisa. No geral, probabilidade, na teoria, é evento dividido por espaço amostral. Então, probabilidade é a quantidade de eventos que tem de ocorrer algo dividido pelo espaço amostral, que é a quantidade total. Ou seja, eu, Chucrute, falo sempre o seguinte: probabilidade é o que quero que aconteça dividido por tudo o que pode acontecer. Exemplo, eu lancei um dado, lancei o dado. Qual a probabilidade de sair um número par? Primeiro, a gente vai ver lá no exercício, um dado não viciado. Acho que um dado viciado é que ele não se envolve com drogas. Não, é que todas as possibilidades para cair, para ser escolhido, ao acaso, são iguais. Outra coisa, não sei se você sabe, quando as pessoas vão para essas casas de jogos aí, por exemplo, ela vai baralho. Por que o baralho tem que ser novo? Para ele não ser desgastado, para ninguém marcar aquela carta. Ou então, se eu tiver um dado, uma moeda, um lado não ser mais pesado que o outro. Então a gente sempre considera as condições normais, é isso que aparece nos exercícios. Não viciado, a mesma probabilidade, ou o mesmo critério. Então sempre essas palavrinhas são só para dizer que as coisas funcionam normalmente. Show? Imagina que eu lancei um dado, eu estou considerando um dado aqui, o hexaedro, o cubo, aquele dado normal, certo? Não é aqueles dados de nerd, não, de RPG, que é o dodecaedro, octaedro, icosaedro, espelhado de Platão. São os dados normais. Aliás, aqueles também são normais, mas os dados mais usados aí, geralmente o cubo, para ser mais exato. E quero saber qual a probabilidade de ele sair par. Então imagine que eu lance um dado. Geralmente, gente, dado... Quantas possibilidades eu tenho para um dado normal? Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse é meu espaço amostral, ou tudo que pode acontecer quando eu lanço um dado. Se eu quero que ele seja um número par, que é a minha primeira brincadeira ali, quantos números pares eu tenho aqui? Então 2, 4, 6. Putz! Então os eventos que podem ocorrer dentro desse meu espaço amostral é 2, 4 e 6. Ou seja, eu já vejo que o conjunto evento ele é um subconjunto do espaço amostral. Aliás, para o evento existir, né? Porque se eu falo para você que eu quero que o número seja maior que 6, putz, nunca vai sair um número maior que 6. E eu vou estudar mais para frente que isso é um evento impossível. Foi ou não? Então, geralmente, é um subconjunto, certo? Senão não tem muita lógica, não vai ser algo impossível de acontecer. Se for possível, é um subconjunto. Melhorei. Entendi, Chucrute. Então, qual é a probabilidade? A probabilidade é o que eu quero. O que eu quero? Que caia um desses três números. Observe que eu estou estudando quantidade de possibilidades. Então é 3 num total de quanto? De 6. Ou 1/2, metade. Ou se você dividir 1 para 2, não dá, você bota 0, 0, ou 0,50, que é o mesmo que 50%. Então a probabilidade de sair um número par no dado é meio ou 50%. Chucrute, e se eu pergunto qual a probabilidade de sair um número ímpar? Ué, moçada, pelo amor de Deus, você vê que não tem interseção entre ser par ou ímpar, ou é par ou é ímpar. Se não tem interseção, obrigatoriamente os conjuntos são complementares. Ou seja, se a metade pode ser par, obviamente, tranquilamente, a outra metade é ímpar, porque só existem números pares ou ímpares, não tem nenhum comum com eles. E quer ver? 1, 3, 5. Realmente vão ficar 3 dividido por 6, que também é 1/2, graças a Deus. Chucrute, e se eu quisesse um número primo? Moçada, quantos números primos eu tenho? Lembrando que 1 não é primo. Para o número ser primo, ele tem que ser divisível por ele mesmo e pela unidade, exceto 1. Foi ou não? Porque esses números têm que ser diferentes. E 1 é igual a 1. Então, o primeiro número que eu tenho primo
é o 2, e aliás é o único par, porque qualquer outro número vai ser divisível pelo menos por 2. Então 2 é primo, 3 é primo, par não existe mais. Então 4 não, 5 é primo. Então para o número ser primo, 3 de 6, ou também 1/2, ou também 0,50, ou 50%. Ficou claro para todo mundo isso? Entendemos, senhores? Show! Chucrute, um dado foi lançado e eu quero que o número seja menor que 5. Moçada, para o número ser menor que 5, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então é 4 dividido por 6. Putz! Então eu posso dizer que isso aqui é 2/3, ou se eu for dividir 2 para 3, não dá, eu boto 0,meia dúzia, sobrou 2. Sobrou 2 de novo e assim por diante. Então isso aqui é equivalente a 66,666%. Então a probabilidade do número sair menor que 5 é 2/3 ou 66,6%. Entendemos isso, senhores? Show! Então probabilidade, você vai ver que eu vou te ensinar várias probabilidades. Mas geralmente eu entendo o que está acontecendo e vou utilizar bastante o que eu quero dividido por tudo o que pode acontecer. Show? Outro exemplo, moçada. E agora, se ao invés de lançar um dado, eu estou lançando 2 dados. Eu falo sempre o seguinte, entendo o que está acontecendo. Tem até alguns bizuizinhos que a gente faz de cabeça, faz rapidinho, mas eu gosto muito de ver o que está acontecendo. Então, primeiro é um problema de análise combinatória. Se eu lanço 2 dados, eu tenho 12 possibilidades? Não, pelo amor de Deus. Se eu lanço 2 dados, princípio multiplicativo da análise combinatória, para o primeiro dado sair, eu tenho quantas possibilidades? 6. Para o segundo, eu tenho 36. Então se eu lanço 2 dados, não são 12, criatura. São 36. Show? Primeira observação. Agora, eu acho, ao invés de você pensar o que está acontecendo uma coisa ou outra, vai lá e faz um conjunto de pares ordenados, tipo isso. 1, 1, 2, 1, 6, 2, 1, 2, 6. Tudo que está acontecendo. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, até o 6, 6. Então, isso aqui são todas as possibilidades. Eu estou olhando, o dado pode ser 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, e assim por diante. Se eu quero que os números sejam iguais. Se eu quero que os números sejam iguais, pode ser quem? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Então a probabilidade vai ser o quê, moçada? 6 sobre 36, que é o mesmo que 1/6. Ou se eu dividisse, ia me dar em porcentagem, ou percentagem. Eu gosto muito, o exercício gosta muito de colocar em fração mesmo, e gol, show, foi embora. Agora você imagine que eu tenho outro exemplo. Eu quero que a soma seja 9. Então tem que ir lá. Começando, se o primeiro dado for 1, vai poder ser 9? Nunca. 2 e 6 é o máximo aqui, começando com 2? Não. 3 e 6. 3 e 6 dá 9. 4 e 5. 4 e 5 dá quanto, criatura? Dá 9. Chucrute, 5 e 4. Também. 6 e 3. Também. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, para a soma ser 9, é 4 possibilidades, num total de 36. Se eu simplificar, isso aqui vai me dar 1/9. Que lindo, que lindo. Chucrute, se eu perguntasse se a soma fosse maior que 5, vou deixar até para fazer nos exercícios. Todos os números aqui, eu ia contar quantas possibilidades eu tinha, a quantidade, ou tudo que eu quero que aconteça, se a soma seja maior que 9, por exemplo, ou maior ou igual a 9, e divido pela quantidade. Então, probabilidade não é um bicho de 7 cabeças. De forma geral, eu vou trabalhar sempre o que eu quero que aconteça, dividido por tudo que pode acontecer. Continuando a probabilidade, é evento certo. Gente, como eu falei, o evento certo é aquele que eu tenho certeza de acontecer. Exemplo, em um dado sai um número menor que 7. É 100%. 6 de 6 é 1. E 1 é a mesma coisa que 100%. Então, o evento certo, eu botei só para você saber que existe, é evento impossível. Em um dado sai um número maior que 6.
Não tem como. Então é um evento que o conjunto é vazio ou ele não existe, é impossível. Eventos complementares. Aquela história. Se os eventos não têm interseção, a probabilidade de acontecer um evento mais o outro é 100%. Aquele exemplo que eu dei. Qual a probabilidade de sair um número par em um dado? Aí achei, 50%. Qual é a probabilidade que eu tenho para sair um número ímpar? Ué, é o complemento. É o que falta para 100%. Então, se é um evento possível, a probabilidade de acontecer uma coisa mais o seu complemento sempre é 1. Aliás, eu vou utilizar isso em alguns exercícios. Por exemplo, quando eu quero saber alguma coisa e de repente eu sei o que não acontece. Então eu vou lá, acho o que não acontece e vejo quanto falta para 1 para ver o que acontece. Eu vou usar em alguns exercícios e vou alertar você, tá bom? Probabilidade da união de dois eventos, ou vou chamar de regra do ou. Na verdade, tem uma formuleta, mas eu particularmente não gosto da formuleta. Eu gosto muito mais de entender o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho um exemplo aqui, que eu tenho 400 alunos e que eles só estudam matemática e física nesse colégio, nesse cursinho, erradamente, porque tem que gostar de todas as matérias, não só das exatas. Aí ele falou que 260 gostam de matemática, 180 de física e 60 dos dois, no universo de 400 alunos. Aí eu quero saber quantos gostam de matemática ou física, beleza? Aí vamos lá, a regra do ou diz o que para mim? Probabilidade de um mais do outro menos a probabilidade da interseção. Aí você pega probabilidade de matemática, só de matemática, quanto é? É 260 de 400. Probabilidade de física, fala pro chucrute. Boa, moleque, é quanto? 180 sobre 400. Probabilidade da interseção, matemática e interfísica, quanto é? É 60 sobre 400. Aí tu pode jogar na fórmula. P de matemática união física é 260 sobre 400 mais 180 sobre 400 menos 60 sobre 400. Então isso aqui dá 120, 120 com 260, 380 sobre 400, posso simplificar, blá blá blá. Eu particularmente não gosto disso. Por que eu já te falei? Probabilidade é só eu ver o que está acontecendo. Vamos ver. Olha aqui. Eu tenho 400 alunos e a gente está tratando de conjuntos. E conjuntos eu sempre começo por onde? Pela interseção, ó o bizu. Então aqui a interseção é 60. Eu tenho matemática e física. Chucrute, matemática 260. 60 gosta dos dois, 200 gostam só de matemática. 180 gosta de física, que eu tenho 60, 120. Chucrute no universo de 400, tá bom? Não esquece disso, não. Tu podia até ver que gostam só. Se quisesse saber que é 260, 380, 20 não gostam de nenhuma das duas. Nesse colégio, nesse curso. E se eu quisesse saber a probabilidade, o que é? O que eu quero? Que gosta de matemática ou de física? 260, 380 sobre 400. Putz, então é o que eu estou te falando. Preciso mesmo da fórmula? Acho que não. Se eu entender o que eu quero no total do universo, show, vou matar. Show? Continuando, probabilidade de dois eventos sucessivos. Tem que acontecer um evento e outro evento. Também posso botar como regra do E. Então lá eu botei regra do OU, aqui eu boto a regra do E. Gente, e é bem simples, é o que eu estou te falando, se você entender o que está acontecendo, esquece as fórmulas, a probabilidade é o que eu quero dividido pelo que pode acontecer, acabou. Aí vamos lá, imagina que eu tenho uma urna, bolinhas iguais, com a mesma probabilidade de sair cada uma, 5 bolinhas brancas e 10 bolinhas vermelhas. E eu te pergunto, qual é a probabilidade de eu pegar uma bolinha branca sem reposição? Peguei a bolinha, joguei fora. E depois pegar uma bolinha vermelha. Observe que tem diferença, porque se eu pego a bolinha branca, peguei uma branquinha, botei lá de volta, ia dar outro resultado. Ficou claro? Nesse momento eu vou trabalhar sem reposição.
Então imagina, a probabilidade de eu pegar uma bolinha branca, qual é? Fala pro Chucrute. A probabilidade de eu pegar uma bolinha branca é o quê? Fala pro Chucrute. 5 no universo de... 5 no universo de 15 bolinhas. Podia até simplificar, mas eu vou deixar assim porque não interessa a conta para mim. Interessa que você entenda o que eu estou fazendo, o que está acontecendo. Ah, Chucrute, e qual é a probabilidade de pegar uma bolinha vermelha? Ah, observe que agora eu já tirei a branca, já joguei ela fora. Então agora eu não tenho 5 brancas. Eu tenho o quê, moçada? 4 brancas. Ah, então a probabilidade de eu pegar uma vermelha é o quê? 10 no universo de quantos agora? 14 bolinhas. Ah, então a probabilidade de acontecer uma coisa e outra, uma após a outra, é quem? 5 vezes 15... 5 sobre 15 vezes 10 sobre 14. Lógico, tu poderia simplificar? Poderia, tranquilamente. Isso dá... Aqui daria 5 por 7. Então daria 5 sobre 21. Ficou claro? Entendemos essa diferença? Chucrute, então você viu aqui, eventos independentes, aconteceu uma coisa e outra. Chucrute, e esse negócio aqui? Isso aqui é probabilidade condicional. Vou te falar o que é somente. Nem acho interessante você saber, porque geralmente eu faço tudo o que eu quero dividido por tudo que pode acontecer. Mas probabilidade condicional, A sobre probabilidade de acontecer A, sendo que já sei que aconteceu B, é P de A inter B dividido por P de B. E aí eu vou fazendo exercício, você vai ver que é muito tranquilo. Na verdade, é simplesmente agora eu já sei que aconteceu B. Então, na verdade, eu só vou diminuir meu espaço amostral e você vai ver que é bem simples. Vamos para os exercícios? Vamos até a aprovação, criatura. Não desiste não, que é difícil, nada é difícil. É até eu aprender, depois que eu aprendi é mole. Vamos que vamos! Primeira coisa, como é que eu faço a probabilidade quando eu lanço 2 dados? Então primeiro eu vou te ensinar um bizu e vou matar umas 3, 4 questões logo aí para você. Primeira coisa, gente, se eu lanço o dado para ordenado, pode sair um 2, um 3, um 4, como eu fiz na teoria. Mas aqui nesse exercício eu vou te dar um bizu. Olha só, se sair um dado 1, quanto é a soma? 2. Se sair um dado 2, 1 é quanto? 3. Ah, Chucrute, 1, 2. 3. Aí aqui, 4, 2, 2, 4, 4. Aqui, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Ó, 6 e 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 8, 8, 8, 8, 8. 9, 9, 9, 9. 10, 10, 10. 11, 11, 12, 12, que é o par 6, 6. Então, primeira coisa para você fazer um problema de dado, ó, tu começa aqui, ó, do 2 ao 7, do 3 ao 8, ó, vai aumentando 1 e vai 1. Isso aqui, diferentemente de olhar os pares ordenados, já te dá as somas. Então, se tu quiser matar a questão, fica muito simples. Vamos visualizar? No lançamento de 2 dados honestos, qual a probabilidade de se obter soma igual a 5? Putz, ele quer obter soma 5. Papai do céu, quantas possibilidades eu tenho? Probabilidade é 4 num total de quanto? De 36. 6 vezes 6. Que lindo, que lindo. Isso dá quanto? 1/9. Trivial? Show? Lançando-se simultaneamente 2 dados não viciados, a probabilidade de que suas faces superiores exibam soma igual a 7 ou 9. Gente, agora ele quer soma 7 ou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ficou muito fácil, Chucrute. Probabilidade 10 sobre 36, que é o mesmo que 5 18avos. Eu vou ser aprovado. Vem com o Chucrute. No lançamento simultâneo de 2 dados perfeito, a probabilidade de obter soma diferente de 11 é aproximadamente... Aqui, moçada. Diferente, só tem 2 possibilidades de ser 11. Então, se são 36, a probabilidade é 34 sobre 36. Ou, se você quisesse, eu vejo a probabilidade dos que saíram 11 e diminuo de 1. Olha lá. Então, ó,
Probabilidade de ser 11. 2 sobre 36. Vou diminuir de 1. Olha lá. 1 menos isso. Quanto vai ficar? 36 menos 2 sobre 36. 34 sobre 36. Só que desse jeito que eu coloco aqui é tão simples que se eu tenho 2 que somam 11, o restante não soma. Então 34 sobre 36. Ou tu poderia achar que o 11, e quem não tira 1 menos ele, dá no mesmo. Tranquilão. Por isso que eu falo, não precisa fazer por eventos complementares. Os dados não viciados são lançados. A probabilidade de se obter soma de seus pontos maior ou igual a 5. Agora ele perguntou soma maior ou igual a 5. Essa questão foi até de prova de oficiais. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 29, 30. Ou então vi aqui, ó, 3, 5, 6, 36 menos 6, 30. Probabilidade vai ser o quê? 30 sobre 36. Que lindo, que lindo! Chucrute, então vai dar 15 sobre 18. Se eu simplificar por 3, dá quanto? 5 sextos. Show? Trivial isso? 2 dados perfeitos são lançados. Qual a probabilidade de sair soma 8 se ocorreu 3 no primeiro dado? Então, esse é aquele lance de probabilidade condicional. Não precisa, velho. Eu quero que tenha saído 3. Então, 3, ó, eu tenho 6 possibilidades. Eu quero que a soma seja 8. Então, a probabilidade é 1 sobre 6. Já nasceu morta, não precisa fazer condicional. Já foi, bum, gol. No lançamento de um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número maior que 2? Gente, essa é muito simples. Um dado só, maior que 2. 3, 4, 5, 6. Pô, então a probabilidade vai ser quem? Fala pro tio Chucrute. 4 de 6, ou 2 terços, ou 0,66, ou 66,666%. Muito trivial. Show? Uma urna contém 4 bolas brancas e 5 bolas pretas. 2 bolas escolhidas ao acaso são sacadas dessa urna, sucessivamente e sem reposição. A probabilidade de que ambas sejam brancas vale... Moçada, eu tirar uma branca e depois tirar outra é a mesma coisa que tirar as duas simultaneamente nesse caso. Concorda comigo? Ah, Chucrute. Então se eu escolher 2 bolas brancas, eu posso fazer combinação de 4, 2 a 2. Porque não importa a ordem que eu escolha branca, se for primeiro ou segundo. E o total da outra, combinação de 9, 2 a 2, porque eu estou escolhendo 2 bolas no meio de 9. Putz, combinação aqui vai ser quem? 4, 3, 2, 1. Pelo macetinho, anda 2 em cima, anda 2 embaixo. Embaixo, 9, 8, 2 e 1. Ah, que lindo, que lindo. Isso aqui vai cortar, tchau. Ah, Chucrute. Então aqui dá 3 e aqui dá meio. Então isso aqui dá 1 sexto. Lógico, vou fazer de outra maneira. Eu fiz isso aqui porque eu sou exibido. Porque pra você ver que é a mesma coisa, velho. Aqui. Vou fazer primeiro. Vou tirar a primeira bola branca. Como é que vai ficar? Fala pro Chucrute. 4 bolas de 9. Ah, eu quero que aconteça uma coisa, tirar uma sem reposição e depois outra. Ah, então essa bola não repõe mais. Então se eu tinha 9, agora eu só tenho 3 bolas brancas. Putz, então eu vou tirar 3. No total de quantas bolas agora? 8. E graças a Deus, 4 com 8, 2, tchau. Ah, que lindo, que lindo. Chucrute, qual é o melhor jeito? O melhor jeito é qual você visualizar primeiro, criatura. Show? Considere todos os números de 5 algarismos distintos pela permutação dos algarismos 4, 5, 6, 7 e 8. Escolhendo-se um desses números ao caso, a probabilidade de ser um número ímpar é... Ele quer número de 5 algarismos, 4, 5, 6, 7 e 8. Só que ele quer que seja ímpar. Papai do céu, para o número ser ímpar, basta que o último algarismo seja ímpar. Então, independente dos anteriores, quem vai determinar a probabilidade é o último algarismo. Os outros não vão mudar. Putz, então a probabilidade vai ser o quê? Eu quero que seja ímpar. Quantas possibilidades eu tenho? 2 no universo de quanto para o último algarismo aqui? 2/5. Putz, Chucrute, eu fiz. Quantos números tem no total? Aí tu ia fazer. Aí tu ia ver os ímpares e tu ia ver que ia dar isso. Então o único cara que dá problema é o último algarismo, papai do céu. Uma caixa contém 3 bolas verdes, 4 bolas amarelas e 2 pretas. 2 bolas são retiradas ao acaso e sem reposição. A probabilidade de ambas serem da mesma cor é... Então vamos lá, moçada. Eu tenho 2 urnas.
Primeiro eu poderia fazer, que nem eu fiz na outra questão, eu poderia fazer combinação de 3, 2 a 2, para escolher duas verdes, aí o total. Mais combinação de 4, 2 a 2, dividido pelo total. Mais combinação de 2 a 2, dividido pelo total. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a probabilidade de cada um e depois eu vou somar. Putz, então olha lá, chucrute. Se eu escolher duas verdes, como é que vai ficar a probabilidade? A primeira, 3 de 9 bolas. Escolhi uma verde sem reposição, joguei fora, então ficaram 2 de 8. Ficou 6 de 72. Não vou simplificar porque depois eu simplifico, tá bom? Chucrute, duas amarelas. Fala pro chucrute, como é que vai ficar? 4 de 9, 3 de 8. 12 de 72. Duas pretas, chucrute. Então vai ser 2 de 9, 1 de 8. Que lindo, que lindo. 6 mais 12, 18. 18 mais 2, 20 sobre 72. Então isso aqui dá 10 sobre 36 ou 5 sobre 18. Não tem mistério. Probabilidade, eu vou lá e... Show! Em um grupo de 500 estudantes, 80 estudam engenharia, 150 estudam economia e 10 estudam engenharia e economia. Se um aluno é escolhido ao acaso, a probabilidade de que ele estude engenharia ou economia é igual a... Olha lá, galerinha. Então, primeira coisa, 500 estudantes estudam economia ou engenharia. Sempre o bizu, escute, faz aquela formuleta. Não, velho. Começa pela interseção, 10. Quantos estudam só economia? Se era 150, 140. Quantos estudam só engenharia? Se era 80, então é 70. O que ele quer saber? Quem estuda economia ou engenharia? Papai do céu. 150, 150 mais 70, 220. No total de quantos? De 500. Show. Vai dar 44 sobre 100 ou 44%. Show! O sistema de segurança de um aeroporto consiste em duas inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de 3/5. Na segunda, a probabilidade se reduz para 1/4. A probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma das vezes é igual a... Gente, essa questão é emocionante. Primeira coisa, a probabilidade inicial de o cara ser inspecionado é 3/5. Então, se esse cara não for inspecionado, para ele não ser, a probabilidade é quanto? Fala pro chucrute. 2/5. Aí ele pergunta, qual é a probabilidade de o cara ser inspecionado em uma das duas vezes? Então, na primeira é 3/5, o problema já me deu. Na segunda, só pode ser inspecionado, a probabilidade que eu quero saber, é quem não foi. Não foi é quanto? 2/5. Então, essa probabilidade aqui, na verdade, vai ser o quê? Ih, meu piloto tá acabando. Vai ser 2/5 vezes... Ele fala que é 1/4? Deixa eu ver. Ele fala que é 1/4, não é isso? Que lindo, que lindo. 1/10. Putz, mas o que acontecer? Isso ou isso? Isso ou isso eu vou somar. Que lindo, que lindo. Chucrute, então a probabilidade é o quê? 3, 6, 7 décimos, 70% de chance. Show? 400 pessoas foram entrevistadas em uma pesquisa de opinião sobre o consumo dos produtos A, B e C, cujos resultados estão apresentados na tabela a seguir. Se escolhermos ao acaso uma dentre as pessoas entrevistadas, qual é a probabilidade de ela não consumir nenhum dos 3 produtos? Então vamos lá, moçada. Já falei, tem problema com conjuntos? Começa lá na interseção. Então ele falou que são 45. Aí ele falou que A e B são 75. Então somente A e B sem ser o C é 30. Aqui é 65. Então aqui é quanto? Fala pro chucrute. 20. Aqui é 105. Aqui vale quanto? 60. Aqui eu posso deixar 175 mesmo. Não preciso nem achar a diferença. Aqui dá 75, 95. Para 120, falta quanto? 25. O tá acabando, hein? Aqui deu 105, 125. 125 para 185, falta quanto? Fala pro chucrute. Boa, moleque. Falta 60. Então vamos lá, somar o total. 175, 200, 220 e 280. Se eu tenho 400 pessoas e 280 pessoas ou fazem A, B e C, quantas pessoas não fazem nenhuma delas? 120. Ele quer a probabilidade da pessoa que não consome nada. Então a probabilidade vai ser o quê? 120 dividido por
400. Se eu dividir por 4 aqui, vai dar 3 décimos ou 30%. Não sei o que ele botou aí para você. Show? Em um hospital com 160 funcionários, 60% são graduados e 70% são do sexo masculino. Sabe-se que ainda 2/3 das pessoas do sexo feminino são graduados. A partir dessas informações, é correto afirmar que, escolhido ao acaso, um desses funcionários, a probabilidade de ele ser do sexo masculino e graduado é... Então, questão interessante. O pessoal chama de árvorezinha, eu chamo de probabilidade seguindo. Pô, se eu tenho 160 funcionários, então eu vou fazer uma tabelinha aqui. O pessoal que é graduado e o pessoal que não é graduado. Homem e mulher. É isso que ele está analisando. Então, 160 funcionários, 60% são graduados. Pô, 60% de 160, é só você fazer isso aqui, ó. 60% de 160, se tiver dúvida. Um zero vai embora, outro zero vai embora. Dá 96. Graduados são 96. Se 96 são graduados, eu tenho 160, quantos não são graduados, criatura? 64, chucrute. Foi ou não foi? 70% são homens do sexo masculino. 60% é 96, 70% mais 16 é 112. Para 160, 48. Que é os 30%, né? 16 vezes 3. Show! 2/3 das mulheres são graduadas. Putz, então 2/3 das mulheres são 48. Putz, 48 com 3 dá 16. Então dá 32 mulheres graduadas. Foi ou não foi? Se são 48 mulheres e 32 são graduadas, quantas não são graduadas? Fala pro chucrute. 16. Se são 96 pessoas graduadas e eu tenho que 32 aqui são mulheres, quantas são os homens? Fala pro chucrute. A diferença. Chucrute. Então eu tenho 96 menos 32, vai dar 64. Se são 112 homens e eu tenho 64 aqui, ou então aqui melhor, 64, então aqui vai dar quanto? 48. Que lindo, que lindo. Completei tudo. Qual a probabilidade, então, de ele ser masculino, do sexo masculino e graduado? Putz, sexo masculino e graduado, a probabilidade vai ser 64 no total de 160. Se eu dividir todo mundo por 16, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 10. 40% ou 2/5, não sei como é que ele botou aí para você. Show? Escolhe, se é o caso, um número inteiro entre 101 e 150. Inclusive, a probabilidade de um número escolhido ser um quadrado perfeito ou divisível por 4 é... Vamos lá, moçada. Primeira coisa. Quadrado perfeito acima de 100 é quem? 11 ao quadrado, que é 121, né? 12 ao quadrado, que é 144. 13 já é 169, já passou. Então, quadrado perfeito só tem esses dois caras. Múltiplos de 4. Quantos eu tenho múltiplos de 4 aqui? Fala pro chucrute. Para ser múltiplo de 4, basta que os dois últimos algarismos sejam divisíveis por 4. Então, o primeiro cara ali é 104, 108, vai até 50, não é? Então, vai até 148. E uma forma fácil de você ver, 104 é quem, gente? Fala pro chucrute. É 26 vezes 4. Aqui é 27 vezes 4, ó, 54, 108. E esse cara aqui, 37 vezes 4. Pô, se eu estou indo do 26, 27, 28 até o 37, quantos números eu escrevo? O último menos o primeiro mais 1. Então é 37 menos 26 dá quanto? Fala pro chucrute. 11 mais 1, 12. Só que eu te pergunto, 144 já não está incluso aqui? Então ele está sendo contado, já está sendo contado, então posso esquecer. Então eu tenho que acrescentar o 121. Meus eventos. E quantos números eu escrevo daqui até aqui? 150 menos 101 dá 49. Mais 1, 50. Números consecutivos é 1 menos o outro mais 1. Então a probabilidade é 13 dividido por 50, ou 26 sobre 100, que é 26%. Show? Lançando-se determinada moeda tendenciosa,
não é uma moeda não viciada, ela tem tendência. A probabilidade de sair cara é o dobro de sair coroa. Em 2 lançamentos dessa moeda, a probabilidade de ela sair o mesmo resultado é igual a... Gente, o que mudou nessa moeda? Quando eu lanço uma moeda normal, sem ser tendenciosa, a probabilidade de sair cara ou coroa. Essa não. Cada um que eu lanço do outro tem possibilidade de 1. Então, um é 1/3, a outra é 2/3. Então, a probabilidade de sair um cara é 1/3 vezes o outro. 1/3. Ah, então 2 caras iguais. E o outro é 2/3 vezes 2/3. Não é? Sair 2 coroas, por exemplo, ou 2 caras. Ah, então aqui dá 1/9, aqui dá 4/9. Não é um mais o outro? Papai do céu. Então a probabilidade que eu busco é 5/9. Galerinha, pra gente finalizar, eu gostaria só de falar uma coisa pra você. Quando eu falo de baralho, acho que você não tem que saber, eu não jogo baralho. Tem que saber pra prova sim. Só pra você saber. O baralho tem 4 naipes: copas, ouro, espada ou paus. Foi? Copas, coraçãozinho, espada, balãozinho, paus, aquela florzinho. Ou espada, aquela folhinha lá. Então são 4 naipes. E cada naipe tem 13 cartas. Então o baralho tem 52 cartas, tá, criatura? De As até o Rei. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete, dama e rei. Ou dama, valete e rei, dependendo do jogo. Então é importante saber sim. Se eu pergunto para você qual a probabilidade de tirar uma carta de copas, vão ser 13 de 52, 1/4. Se eu falo para você qual a probabilidade de tirar uma carta preta, vale lembrar isso. 2 naipes são vermelhos e 2 naipes são pretos. 2 de 4. Então só estou te falando que você precisa saber o que é baralho, tá? Senão eu vou te dar um pescotapa. Tamo junto, vamos até a aprovação, galera. Um abraço. Ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de sair um as vermelho, sabendo que ela é de copas? Ou seja, se é um as vermelho, eu tenho probabilidade 1 de 13. Acabou, nasceu morta, sem emoção. Show? Vamos lá. Função logarítmica, moçada. Não quero aluno do Chucrute com dúvida disso. Não pode ter dúvida, combatente. Vamos lá. Chucrute, primeira coisa. F de x igual a log de x na base A. Então, primeira coisa que eu tenho que observar. A base ela é maior do que 0 e diferente de 1. Ah, então log de x na base A. Então, fiz lá as restrições, eu já sei. E algo emocionante que eu vou te falar. Moçada, se vocês observarem, y log x na base A. Se eu resolver isso aqui não é A elevado a y igual a x? Putz! Então isso aqui eu poderia dizer, sabe o quê? Que é a função inversa. Ah, chucrute. Então é o logaritmo aqui, ó. O que é y? Ó, y e x. Olha aqui. Aqui, observe o seguinte, esse cara é a elevado a y igual a x. Só que lá na exponencial, y não é igual a elevado a x? O que é x não virou y? Então eu posso afirmar para você que a exponencial é a inversa da logarítmica. E isso vão trazer propriedades emocionantes para a gente. Ah, então já sei que a função é bijetora. Eu já sei, aqui na exponencial, o que tinha desse cara aqui? Ela não era sempre positiva aqui, ó. Era dos reais, no R mais asterisco, não zerava? Só que ela é uma função bijetora. Ou seja, a minha função agora logarítmica, o domínio vai ser R asterisco mais, ou seja, só vai ser definido daqui para cá, porque o domínio é o x e a imagem é os reais. Ah, chucrute, se é uma função bijetora, se é uma função
inversa, eu já dei o bizu, que é o espelho. Então, olha aqui, eu botei a função inversa, chamei de g de x igual a elevado a x, a função exponencial. Se a é maior que 1, é crescente. Nós já vimos tudo isso. E o gráfico é o quê? É o espelho. Chucrute, se é o espelho, olha que maneiro. Esse é o gráfico da minha função f de x igual a log de x na base A. Que lindo! Então, ó, o domínio, os reais positivos diferentes de zero, ou positivos. Aqui cortava, ó, aqui cortava no ponto 0 e 1, aqui vai cortar no ponto 1, 0. A gente sabe que quando x log de 1, o y não dá 0. Putz, que maneiro. E aqui, Chucrute, como é que vai ficar? Fala pro tio Chucrute. Que lindo, que lindo. Chucrute é o espelho. Que legal. Então essa seria... E olha que maneiro. Se A maior que 1, x está aumentando, o y está aumentando. Se x está aumentando, o y está diminuindo. Então aqui também, como a gente já tinha estudado, decrescente. Então, eu particularmente, eu não decoro o gráfico da função log, não. Sabe o que eu decoro? Eu decoro da exponencial, que é muito molezinha, né? Crescente, exponencialmente, decrescente. E aí eu penso sempre no espelho, e aí eu sei tudo da minha função. Então, recapitulando, função logaritmo f de x é igual a log de x na base A, restrições, domínio é asterisco mais na imagem, que é os reais. E como é que eu faço? Eu sei que é a função inversa da exponencial, tracei a bissetriz dos quadrantes ímpares, fiz o espelho, achei a função log. Fiz o espelho, achei a função log. Se está entre 0 e 1 é decrescente, se está A maior que 1 é crescente. É isso que eu tenho que saber de emocionante na função logarítmica. Entendemos isso, senhores? Chucrute, como é que eu acho a imagem de uma... Chucrute, como é que eu acho uma imagem de uma função logarítmica, por exemplo? Então, vou fazer as restrições aqui. Primeiro, para o log existir, x é maior que 0. Então, isso aqui é a condição sine qua non para acontecer. E quando eu tenho raiz, a gente tem que lembrar que esse cara é maior que 0. Então, log de x na base meio menos 3 é maior que 0. Então, Chucrute, log de x na base meio é maior que 3. E, Chucrute, como é que eu comparo? Vou te ensinar um macetinho. Olha só, aqui não é base meio? Então, vou botar uma base meio aqui. Você sabe que o log de logaritmando na mesma base é 1. Então, eu posso dizer que isso aqui é log de meio na base meio. Multiplicar por 1 não muda nada. E por que eu escolhi na base meio? Para poder comparar na equação. Quando eu faço isso, ó, eu posso usar aquela propriedade que vem para cima. Que lindo, que lindo! Chucrute. Então isso aqui é log de x na base meio é maior do que log de meio elevado ao cubo, que é 1/8 na base meio. Caramba! Agora, Chucrute, isso aqui é maior que 1 ou está entre 0 e 1? Está entre 0 e 1. Então eu inverto o sinal da desigualdade. X menor do que 1/8. Então eu descobri que x é maior que 0. Então se eu fosse fazer aqui, ó, maior que 0. E descobri que é menor que 1/8. Que lindo, que lindo. Então a interseção diz para mim que x é menor que 1/8 e maior que 0. Então, função logarítmica não é um bicho de 7 cabeças. Aqui com o Chucrute você aprende e aprende de verdade. Vamos para o exercício? Um abraço! O número de pontos de interseção dos gráficos das funções definida por f de x igual a 3 log x e g de x igual a log de 9 mais log de x, sendo x maior que 0 é... Então, moçada, ele quer saber o ponto de interseção entre duas funções logarítmicas. Putz, o que eu devo fazer? Se eu quero saber a interseção, o bizu é igualá-las. Então vamos lá. Mas vou dar uma ajeitadinha aqui primeiro.
3 log de x, eu posso passar isso para cá, ser expoente. Então, se f de x igual a g de x, eu vou achar os pontos de interseção. Quando que eles se cortam? Ah, entendi. Então, dei uma ajeitada aqui. Isso aqui é log de x ao cubo. Opa, vou dar uma ajeitada aqui também. A soma de 2 logs não é igual ao log do produto? Então, eu não poderia dizer que isso aqui é log de 9x? Ah, é verdade. Que lindo, que lindo! Chucrute! Então, isso aqui é log de 9x. Putz, se eu tenho 2 logs iguais, quer dizer que os logaritmando aqui são iguais, já que é a mesma base, a base é decimal. Ah, então x ao cubo igual a 9x. Como é que eu resolvo isso, moçada? Primeiro, se eu cortar o x aqui, eu estou cortando uma raiz, x igual a 0. Então, ficou x ao quadrado igual a 9. Ah, então x igual a mais ou menos 3. Só que a questão até mesmo deu bizu. Se você te esquecesse que um log aqui tem que ser maior que 0, ele falou na questão. Ah, então x igual a 0. Tchau, não pode. Ah, x igual a menos 3. Menos ainda, não tem log de número negativo. Então o único cara que pode é quem? Log de 3. Ah, então isso aqui vai ser, quando x for 3, o y vai ser 3 ao cubo log de 27. Só que ele quer o ponto de interseção. Um ponto de interseção. E acabou. Foi, moçada? Show! O domínio da função f de x é o conjunto. Moçada, a questão agora pede o domínio dessa função. Primeira coisa, você lembra o que tem que acontecer com a base? A base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Ah, então 4 menos x tem que ser maior que 0. Então, eu descobri que x menor do que 4. E também 4 menos x tem que ser diferente de 1. Logo, x tem que ser diferente de 3. Beleza, moçada? Show! Então, isso aqui eu tenho que ver com a base. Agora eu vou lá no logaritmando. Esse cara tem que ser maior que 0. Então, vamos lá? X ao quadrado menos 4x menos 21 tem que ser maior que 0. Ah, chucrute, como achar as raízes? A melhor forma de a gente fazer é através do gráfico. Então, primeira coisa, soma 4 e produto menos 21. Moçada, quem é que soma 4 e produto é menos 21? Putz, chucrute, pode ser 7 e menos 3. 7 vezes menos 3 dá quanto? Menos 21. 7 mais menos 3 dá 4. Ah, com cavidade para cima, então aqui vai ficar quem? Fala pro chucrute. Menos 3 e 7. Como eu quero que seja maior que 0, então vai ser aberto aqui e vai ser aberto aqui. Ah, então são esses os possíveis valores para isso acontecer. Só que tem que acontecer o quê? Eu tenho que achar a interseção dos dois. X tem que ser menor que 4. Então vamos lá, vamos fazer uma reta real para a gente não se perder? Ah, então primeiro, x tem que ser menor do que 4. Então vou botar aqui, x menor do que 4, beleza. E x também tem que ser diferente de 3. Mas se x é menor que 4, e aqui no 3 tem que ser aberto, bolinha aberta, não pode ser 3 também não. Beleza? Isso da primeira equação aqui. Vamos analisar a segunda, moçada? Do menos 3 aberto no menos 3 até o menos infinito, e do 7 aberto até o mais infinito. Só que tem que acontecer isso e isso, tem que acontecer os dois. Putz, então a única interseção que tem em comum aqui é o quê? Então x tem que ser menor do que menos 3. Show, moçada? Os pontos 1, 2 e 5, 10 pertencem ao gráfico de f de x igual a vezes b log de x na base 2. O valor de a mais b é... Vamos lá então, moçada. Ele me deu 2 pontos e me deu uma função logarítmica. O que eu vou fazer? Vou substituir os pontos. Então quando x for 1, y é 2, ou f de x. Então 2 é igual a vezes b log de 1 na base 2. Opa, log de 1 em qualquer base sempre é quanto? É 0. Putz, então b elevado a 0 dá 1. Então eu acabei de descobrir o a.
A é 2. Ah, vou substituir o outro ponto. Chucrute. Chucrute. Quando y for 10, A vezes B. Só que agora x é quem? Fala pro Chucrute. É 5. Ah, só que eu já descobri que o A vale 2. Então vou até botar aqui 2. 10 por 2 dá 5. 5 é igual a B log de 5 na base 2. Moçada, para isso aqui dar 5, basta que o B seja quanto? Lembra daquela propriedade? Que o cara, se tiver elevado a um log na mesma base dele, dá esse resultado? Putz, então B dá quanto? 2. Por isso que é bom saber as propriedades. Ele quer A mais B, então A mais B é 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Uau, lindo! Biólogos estimam que a população P de certa espécie de aves é dada em função do tempo T, em anos, de acordo com a relação P igual a 250 vezes 1,2 elevado a T sobre 5, sendo T igual a 0 o momento que o estudo foi iniciado. Em quantos anos a população dessa espécie de aves irá triplicar? Ele deu log de 2, que é 0,3, e log de 3, que é 0,48. Então vamos lá, moçada. Então quando T é igual a 0, vamos descobrir a população inicial, que ele falou T igual a 0. O que vai acontecer? P vai ser igual a 250 vezes 1,2 elevado a 0 sobre 5, qualquer número elevado a 0 sempre dá 1. Boa! Então descobri a população inicial. A população inicial vale 250. Chucrute, mas ele quer saber o tempo quando a população triplicou. Quando vai ser o triplo disso, vai ser 750. Putz, então quando eu tripliquei, 750 vai ser igual a quem? 250 vezes 1,2 elevado a T sobre 5. 250 com 750 deu 3. Que lindo! 3 igual a 1 meio elevado a T sobre 5. Sabe o que eu vou fazer aqui? Vou fazer log dos dois lados. Então, log aqui. Posso fazer isso, Chucrute? Tranquilamente. Então, log de 3, já vou substituir aqui. Ele falou que o log de 3 é 0,48. Isso é igual, log, o t vem para frente, então vai ficar t sobre 5, vezes, log de 1,2. Você concorda que log de 1,2 eu posso até dizer que é log de 12 sobre 10? Então eu posso dizer que isso aqui é log de 12 menos log de 10. Foi ou não? Porque 1,2 é 12 sobre 10. Log da divisão é o log de um menos o log de outro. Então vai ficar 0,48 é igual a t sobre 5 vezes... Log de 12 não é 4 vezes 3, moçada? Então é log de 4, que é log de 2 ao quadrado, mais log de 3 menos 1. Log de 10 é 1. Putz, o 2 pode vir para cá. E isso aqui é 2 vezes o log de 2. Ele falou que o log de 2 é 0,3. Então 2 vezes 0,3 é 0,6. Log de 3 é 0,48. Que lindo, que lindo! Olha aqui que maneiro, moçada. 0,48 é igual t sobre 5 vezes 0,6 mais 0,48, 1,08 menos 1, 0,08. 0,8, 0,48 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Putz, então o tempo vai ser quanto? 30. Letra E. Show? Vamos lá, então, circunferência, assunto gostosinho, assunto que eu amo na geometria analítica. Primeira coisa que eu queria deixar claro para você,
que eu nem sou a favor de decorar fórmulas aqui não. Eu faço a maioria delas sem fórmulas e queria que você entendesse para não fazer voodoo. Então, primeira coisa, qual é a definição de circunferência? São os pontos do plano equidistante a um ponto fixo. A esse ponto fixo eu chamo de centro, não é isso? Então eu quero descobrir quais são os pontos que são equidistantes, ou seja, que têm a mesma distância. Ou seja, eu vou fazer a distância entre dois pontos. A gente não aprendeu que a distância entre dois pontos é o quê? Distância ao quadrado é igual x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado. Putz, então a fórmula da distância, porque esse x e y aqui, satisfazendo essa equação, me dá o que eu chamo de equação reduzida da circunferência. Caramba, chucrute! E olha que maneiro! Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma circunferência de centro menos 2 e 1 e raio, sei lá, 4. Quem é a equação reduzida da circunferência? Presta atenção, moçada. X menos x do centro. Então vai trocar, é o simétrico. Então é x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Putz, acabei de achar a equação reduzida da circunferência. Observe que se eu te dou a equação, quem era o centro? Tu ia trocar o sinal, menos 2 e 1. E o raio? É a raiz do cara que está isolado. Isso é a equação reduzida da circunferência, nada mais. Beleza? Observe que se eu quisesse a equação geral, então a equação reduzida nesse formato, a equação geral é se eu desenvolvesse esse produto notável e jogasse todo mundo do mesmo lado. Vou pegar o mesmo exemplo. Então se eu quiser saber a equação geral dessa circunferência de centro menos 2 e 1 e raio 4, eu, chucrute, oriento. Faz primeiro o que, moçada? Faz a reduzida e joga no produto notável. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 4x, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual ao raio ao quadrado, que é 16. Então x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 2y menos 16 mais 5 é menos 11 igual a 0. Acabei de achar essa equação geral de centro menos 2 e 1 e raio 4. Ficou claro para todo mundo isso, moçada? Chucrute, mas aí você, sei lá, acha estranho. Você não precisa saber aquelas fórmulas que eu vi no livro? Não, vou te mostrar que não. Imagina com o chucrute agora que eu faça ao contrário. Que eu te dê essa circunferência aqui. Eu quero saber o centro e o raio. Então o que eu vou fazer, moçada? Eu vou ao contrário. Eu vou fazer esse cara virar os produtos notáveis, ou seja, vou transformar em equação reduzida. E aí tem um bizu muito fácil. Você vai pegar aqui, x sempre é a metade desse cara. Então, se é menos 2, aqui vai virar menos 1. Por que isso, chucrute? Moçada, porque se eu fosse fazer o quadrado do primeiro, não seria menos 2 vezes o primeiro pelo segundo? Então se eu fiz 2 vezes, na volta eu tenho que dividir por 2. Então ficaria x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu botei o quadrado do segundo, então eu tenho que diminuir o quadrado dele. Então a regrinha automática para você transformar em produto notável, vamos ver se você aprendeu. Mas eu vou fazer bastante exercício disso. Como é que ficaria? Y metade mais 3 ao quadrado, menos o quadrado desse cara, menos 9. Que lindo, que lindo. Não tem mais ninguém igual a 0. Olha lá, x ao quadrado menos 2x mais 1, só que eu tirei 1. Y ao quadrado mais 6y mais 9, tirei o 9. Que lindo, que lindo. X menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 10. Quem é o centro dessa circunferência? Fala pro chucrute. Boa, moleque. O centro é sempre trocando. 1 e menos 3.
E quem é o raio? Fala pro tio Chucrute. Raiz de 10, porque r ao quadrado é igual a 10. Ah, que emocionante. Então, quando eu falo de equação de circunferência, se eu te der reduzida, você vai achar o centro e o raio. Se eu te der o centro e o raio, eu consigo achar reduzida, simplesmente trocando. Ah, mas eu não quero a reduzida, eu quero a geral. Vou lá, desenvolvo o produto notável e acho a geral. Ah, mas se eu tiver a geral e quiser saber o centro e o raio, se eu quiser conhecer a circunferência mais profundamente, uso o macetinho do Chucrute, divide por 2 aqui e diminui o quadrado. Divide por 2 aqui e diminui ao quadrado. Automaticamente me dá a equação reduzida. Se eu sei a equação reduzida, eu consigo descobrir centro e raio. Ficou claro, criatura? Vamos junto. Vamos lá. Posições relativas dos pontos em relação à reta. Moçada, vou te dar outro bizu que não tem no livro. Se você tiver a equação geral ax2 mais by2 mais cx mais dy mais e igual a 0, bizu, substitui o x e o y aqui. Se der negativo, o ponto está dentro. Se der igual a 0, o ponto pertence. Se der positivo, o ponto está fora. Porque Deus quis. Então um bizuzinho que o Chucrute está dando, vai lá e substitui as coordenadas do ponto. Lógico, se der igual a 0, quer dizer que o ponto pertence, né, gente? A gente sabe que numa circunferência, se o ponto pertence, quer dizer que a igualdade é verdadeira. Lógico, não precisava nem falar isso. Se isso aqui der negativo, tá dentro. Se der positivo, tá fora. Porque Deus quis. Beleza? Show! Chucrute, posições relativas entre reta e circunferência. Eu gosto bastante. O que eu posso fazer aqui, moçada? Eu posso fazer a distância do ponto, do centro, eu botei a distância do centro, até a reta R. Eu chamei as retas de R. R', R2', só para não ficar igual. E o que eu sei? Você lembra a fórmula da distância? Ah, a distância é módulo de A, x do ponto, no caso vai ser o x do centro, mais by do centro mais C, dividido por raiz de A2 mais B2. Se essa distância for menor do que o raio, quer dizer que a reta é uma reta secante, ela corta em 2 pontos. Se essa distância for do mesmo tamanho do raio, eu posso dizer o que, moçada? Eu posso dizer que a reta é tangente, porque está o mesmo tamanho do raio. Ah, e se a reta, a distância do ponto, do centro até a reta, for maior do que o raio, eu posso dizer que o ponto é um ponto exterior. Ah, entendi. E aí eu vou te dar um bizu que não tem no livro. Moçada, quando você estudou aqui, ó, você estudou ax2 mais by2 mais cx mais dy mais e igual a 0. Você sabe que uma equação de reta é y igual a mx mais n. E sabe o que eu sei de emocionante? Eu tenho uma equação de circunferência e tenho uma equação da reta. Ah, se eu fizer um sistema achando ponto de interseção, olha que maneiro. Então imagine que eu pegue o y, substitua aqui e substitua aqui. Isso aqui não vai ficar uma equação do segundo grau? Lógico que esse A, lógico que esse A aqui não é o mesmo desse. Isso aqui eu só estou mostrando para você que é a equação do segundo grau. Então se eu fizer a interseção, vai virar uma equação do segundo grau. Se virar uma equação do segundo grau, o que eu sei? Ah, se delta for maior que 0, quer dizer que tem 2 raízes reais. Ah, então se delta é maior que 0, putz! Então se delta é maior que 0, eu posso dizer que é secante. Ah, que lindo, que lindo! Chucrute, se delta for igual a 0, delta igual a 0 não são 2 raízes reais iguais? Ou seja, se elas são iguais, vai cortar em um ponto só. Ah, então delta igual a 0. Que lindo! Chucrute, e se não tiver raiz? Se delta for menor que 0? Ah, que lindo, que lindo! Chucrute, se delta for menor que 0, quer dizer que não tem raiz comum. Ah, então é uma reta exterior, porque não tem ponto comum. Lindo isso. Ah, então se eu fizer um sisteminha, se eu substituir, eu posso também analisar as raízes através do delta. Ou, distância do ponto até a reta, também eu mato. A opção é do freguês. Show?
Vamos lá, então, posições relativas agora entre duas circunferências. Como é que funciona, Chucrute? Gente, eu basicamente vou visualizar a distância entre os centros. Se a distância entre os centros for maior do que a soma dos raios, eu posso dizer que as minhas circunferências são exteriores. O concurso gosta muito dessa. Chucrute, se a distância entre os centros é igual à soma dos raios, eu posso dizer que eu tenho tangentes exteriores. Elas são tangentes externamente. Se você fizer analogia, foi muito parecido com o que nós fizemos na geometria plana. É a mesma coisa. A distância entre os centros igual à soma dos raios, tangentes exteriores. Chucrute, se a distância for menor que a soma e maior que a diferença, aí elas são secantes. Elas têm dois pontos de interseção. Show? Olha aqui. Secante, dois pontos de interseção. Observe, moçada, que aqui, condição de existência do triângulo. Um lado sempre é menor do que a soma e maior que a diferença. Então elas são secantes quando a distância é menor que a soma e maior que a diferença. Show? Chucrute, se a diferença entre os raios for do tamanho da distância, Rzão menos Rzinho, for a distância entre os centros, aí eu tenho que elas são tangentes interiores. Elas são tangentes pelo lado de dentro. Lembrando que tangentes se encontram em um único ponto. Aqui ela era tangente exterior, aqui ela é tangente interior. Então se é igual a soma, tangente exterior. Se é igual a diferença, tangente interior. Show! E elas são interiores quando a distância é menor que a diferença. Então se a distância é menor que a diferença, eu posso afirmar que elas estão uma dentro da outra. Lógico, eu nem coloquei aqui, mas elas são concêntricas quando ela tem o mesmo raio. A distância entre os centros é zero. Show? Para finalizar, duas circunferências são ortogonais quando, além de secantes, o ângulo é 90 graus. Aí eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que distância ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Show? Vamos junto até a sua aprovação. Não desista, continue acreditando. Já deu certo, velho. Eu já vejo você aprovado. Vamos junto. Um abraço. Dado a reta da equação y igual a raiz de 3 de x e a circunferência tal, a área do triângulo determinado pelo centro da circunferência e pelos pontos de interseção entre a reta e ela, em unidades de área igual a... Então vamos lá, moçada. Primeira coisa, ele falou que quer a área com o centro da circunferência e o ponto de interseção. Então vou achar o centro aqui, que é bem rápido, né? Chucrute, para achar o centro é aquele bizu que você falou. X menos a metade desse cara. Não esquece de diminuir ao quadrado. Mas y não tem ninguém, é menos zero. Não é isso? Então a equação da minha circunferência é x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então já descobri o centro e o raio. O centro é 2, 0. E o raio, apesar de não me interessar, é 2. Beleza? Agora eu vou achar o ponto de interseção. Então ele falou, provavelmente tem dois pontos para formar um triângulo. Porque a gente sabe que na interseção pode ter dois pontos, um ou nenhum. Ele já deu a deixa que deve ter dois pontos. E como é que eu resolvo esse sistema? Eu vou substituir o y na equação de segundo grau, na equação da circunferência. Que lindo, que lindo! Então aqui, x ao quadrado mais y. Só que quem é y? Y é raiz de 3 sobre 3, x ao quadrado. Menos 4x igual a zero. Então isso aqui é x ao quadrado mais 3x ao quadrado sobre 9 menos 4x igual a zero. 3 com 9 deu 3. Vou tirar o MC. 1 dá 3, dá 1. 1 aqui dá 3. Então ficou 3x ao quadrado mais x ao quadrado menos 12x igual a zero. Que lindo! 4x ao quadrado menos 12x igual a zero. Dá para colocar o x em evidência, 4x. Então vai ficar x menos 3 igual a zero. Uau! Que lindo! Chucrute, então quem são as raízes? X igual a zero ou x igual a 3. Gente, se eu achei o x, não dá para achar o y. É só ir lá substituir.
Chucrute, se x for 0, que é uma das raízes que eu achei, o y é 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Ah, se o x for 3, 3 sobre 3 dá tchau, vai dar raiz de 3. Ah, que lindo! Agora dá para achar a área? Dá sim, fazendo aquele bizu que o Chucrute ensinou. A área é metade do determinante. Quem são os pontos? 0, 0, 3 raiz de 3, 2, 0. Não esquece de repetir o primeiro. Que lindo! Tchau, tchau. 0 vezes qualquer coisa é 0. Opa, 2 raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3, 0. Ah, então a minha área vai ser o quê? Módulo, então é 2 raiz de 3 sobre 2. Então o módulo dá a área da raiz de 3. Uau, questão emocionante, linda. Chucrute, eu poderia ter feito a equação da circunferência lá no 2 e 0? Poderia. De repente até na geometria plana teria sido mais rápido. Mas eu falo, mais rápido é qual eu visualizo primeiro. Quis aqui para o algebrismo rapidinho, fui lá coerente. Tchau, beleza? Lógico, se eu tivesse feito a figura, eu de imediato tinha visto que aqui, ó, quando não tem o B, passa pela origem e também pelo raio C2 e está no 2, 0, já achava esse ponto de interseção. De qualquer maneira, eu ia fazer a interseção para achar outro ponto, que eu acabei de achar aqui, que é quem? 3 e raiz de 3. Com isso, dá para achar a área do triângulo. Ah, a área do triângulo é base, lembra? A área do triângulo, base vezes altura, a altura é o y, raiz de 3 sobre 2. Então daria raiz de 3. Qual é o melhor jeito? O melhor jeito é qual você visualizou primeiro na prova, só isso. Tá bom, criatura? Vamos lá, próxima? Uma circunferência tem centro 4, 3 e passa pela origem. A equação dessa circunferência é... Então vamos lá, moçada. Se me deu centro, o Chucrute já ensinou o produto notável. X menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Para que ele falou para mim que passa pela origem? Porque se passa pelo ponto, eu posso substituir na equação. Ah, x igual a 0, 0 menos 4 ao quadrado, 16. É 0 também? 9. Ah, que lindo! 25, raiz de 25 é 5. Entendi. Uau! Chucrute, então quem é a equação da minha circunferência? X menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25. Isso é equação reduzida. Se ele quiser equação geral, o que o Chucrute faz? Desenvolve o produto notável. Ah, x ao quadrado menos 8x, o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 25 com 16 e 9 é 25. Ah, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 6y igual a 0. Uau, é só isso. Se a circunferência de equação x2 mais by2 mais 6x mais dy mais k igual a 0, tem centro 1 menos 3 e raio raiz de 3. Então b mais c mais d mais k é... Moçada, eu nem sei a outra fórmula. Eu só sei resolver o produto notável. É o que eu preciso. Ah, então, se ele me deu o centro, x menos 1 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Acabou, é isso, velho. Ah, então o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo igual a 3. Ah, então x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 6y, 10 menos 3, 7. Ah, não quero saber a outra forma, só quero isso. Ah, então b mais c. Então quem é b? Fala pro Chucrute. b é 1, c é quem? Menos 2, d é quem? 6 e k é quem? 7. Ah, 1 menos 2 menos 1. Menos 1 com 7, 6. 6 com 6, 12. Tchau. É só isso. Beleza? O centro da circunferência cartesiana, x2 mais y2 mais 16x menos 4y mais 12 igual a 0, é o ponto de coordenadas. Putz, essa é brinde, moçada. Chucrute já deu bizu. X a metade. Pronto, 8. Tem que fazer menos o quadrado. Podia ser menos 64, mas eu vou fazer assim, para você não se confundir. Y, eu estou fazendo de exibido que eu sou, mas eu já sabia aqui, ó.
Gente, é sempre a metade. O simétrico, então quem é o centro? Menos 8 e 2. Eu não preciso nem continuar resolvendo a equação. Se eu quero só o centro, tchau. Se o ponto Q21 pertence à circunferência de equação x2 mais y2 mais 4x menos 6y mais k igual a zero, então o valor de k é... Opa! Outro brinde. Se ele falou que esse ponto pertence à circunferência, então se eu substituir, a igualdade é verdadeira. Papai do céu. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 6 vezes 1 mais k igual a zero. Então aqui é 4 mais 1 mais 8 menos 6 mais k igual a zero. 4 mais 1, 5. 5 menos 6 menos 1. 8 com menos 1, 7. Passo para o outro lado. K igual a menos 7. Brinde. Para que a reta da equação y igual a raiz de 3x mais n seja tangente à circunferência x2 mais y2 igual a 4, o valor de n deve ser... Então vamos lá, moçada, questão linda, amei. Eu ensinei lá na teoria que tem duas maneiras para você saber se uma reta é tangente à circunferência. Se a distância da reta até o centro for igual ao raio, é tangente. Ou se eu fizer a interseção entre elas e o delta for igual a zero, porque tem duas raízes reais iguais. Vamos fazer? Aliás, vamos fazer das duas maneiras. Então, a primeira coisa aqui, ó, se eu fazer a equação geral, y menos raiz de 3x mais n, vou fazer a distância do ponto, ou seja, do centro até a reta. Então módulo, vou pegar a equação geral aqui, não esquecendo que eu vou substituir os pontos. Que pontos? O centro, quem é o centro da circunferência? 0, 0 e o raio é 2. Beleza, moçada? Então a distância vai ser quem? 0 menos raiz de 3 vezes 0. Então você pega a equação substituindo x e y. Raiz de a menos raiz de 3 ao quadrado, mais b é 1, que é o y ali ao quadrado. Só que a distância é 2, chucrute. Então 2 é igual módulo de n, menos raiz de 3 ao quadrado, 3, mais 1, 4. Raiz de 4, posso botar direto 2? 2 vezes 2, 4. Então, módulo de n igual a 4. O que ele quer dizer para mim? Chucrute, n é igual a mais ou menos 4. Então, tanto 4 quanto menos 4 vai ser tangente. Isso foi o primeiro modelo. Vamos fazer da outra maneira? A outra maneira é a interseção. Então, segunda solução. Chucrute. Então, no lugar do y, x2, no lugar do y eu vou botar raiz de 3x mais n ao quadrado igual a 4. X ao quadrado, o quadrado do primeiro, então vai ficar 3x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 raiz de 3x n, mais o quadrado do segundo igual a 4. Beleza? 4x ao quadrado mais 2 raiz de 3nx mais n ao quadrado mais menos 4 igual a zero. Só que eu quero que o delta seja zero. Quem é delta, moçada? B ao quadrado, então vai ficar 2 raiz de 3n, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, n ao quadrado menos 4, tem que ser igual a zero. Porque isso aqui, ó, é delta. Que lindo, que lindo. 4 vezes 3. Posso ir direto, moçada? 12n ao quadrado menos 16n ao quadrado mais 64 igual a zero. Foi ou não? Que lindo, que lindo. Então isso aqui dá 4n ao quadrado. Então ficou 64 igual a 4n ao quadrado. 64 por 4 dá 16. O inverso do quadrado é mais ou menos. Graças a Deus, n igual a mais ou menos 4. Chucrute, qual é o melhor caminho? Não sei. Qual você visualizar primeiro na prova. Show? Se a distância entre uma reta e o centro da circunferência é raiz de 17, então T e L, T e 1 são... Vamos lá, moçada, ele deu a distância agora da reta até a circunferência. Eu vou achar o centro e o raio, que eu vou ter uma analogia. Se a distância for maior que o raio, está exterior. Se for igual, tangente. Se for menor, interior.
Ah, então quem é o centro? Fala pro titio. Boa, 0 e 2. Quem é o raio? O raio é 4. Na verdade, só precisava do raio, né? Raiz de 17. 4 é 16, né? 4 é raiz de 16. Raiz de 17 é maior do que raiz de 16? Pô, a distância é maior que o raio. Então acabou. Então a reta é exterior. Tchau. Considere a circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 9. E uma reta secante a ela. Uma possível distância entre R e o centro da circunferência é... Essa nasceu morta, morreu na barriga. Cara, quem é o raio aqui? O raio é 3, raiz de 9. Putz, se é secante, a distância tem que ser menor que o raio. A única distância menor que 3 aqui é qual? Letra D. Uau, sem emoção. Show? A parábola y igual a x ao quadrado intercepta a circunferência de centro 0, 0 e raio raiz de 2 nos pontos. Opa, ele falou que a parábola intercepta essa circunferência. Vamos fazer a equação da circunferência. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual o raio ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Só que não intercepta, então vou trocar. X ao quadrado mais y. Quem é y, moçada? Y é x ao quadrado igual a 2. Que legal! X ao quadrado mais x à quarta igual a 2. Isso aqui é o que a gente chama de equação biquadrada, não é isso? Vou chamar x ao quadrado de a. Então vai ficar a ao quadrado mais a menos 2. Moçada, equação do segundo grau. Soma menos 1 e produto menos 2. Quem são? É menos 2 e 1. Olha lá, ó, produto menos 2 e soma menos 1. Só que isso é A. Só que quem é A? Fala pro chucrute. A é x ao quadrado. Então x ao quadrado igual a menos 2. Não pode. Estou trabalhando nos reais. X ao quadrado igual a 1. Então x igual a mais ou menos 1. Então quem são os meus pontos de interseção? Quando o x for 1, 1 ao quadrado é 1. Y é 1. Quando o y for menos 1 ao quadrado dá 1. Então, meus pontos de interseção são 1 e 1 e menos 1 e 1. Show? Dados pontos B, 1, 2 e C0, 1 e uma circunferência lambda de equação tal, é correto afirmar que... Então, moçada, ele quer saber se o ponto é interior, exterior ou pertence. E o chucrute deu um bizu muito maneiro. Se tu tem a equação geral da circunferência, substitui o ponto. Se der negativo, está interior. Se der 0, pertence. Se der maior que 0, exterior. Por quê? Deus quis. Então vai ficar ponto B. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 3 vezes 1 menos 4. Então quanto dá isso aqui? 5, 5 menos 3, 2, 2 menos 4, menos 2. Opa! Esse ponto é um ponto interior. Show? Próximo, ponto C. Como é que vai ficar? 0 mais 1 menos 3 vezes qualquer coisa é 0, menos 4. 1 menos 3 igual a 0 interior. Acabou. Bizu, os dois são interiores. Show? As equações x mais 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 64 e x menos 4 ao quadrado mais y mais 8 ao quadrado igual a 25 representam duas circunferências cuja posição relativa no plano permite afirmar que... Então vamos lá, moçada, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Eu vou achar a distância entre os centros e vou comparar com a distância entre os raios. Lembra? Vamos lá então primeiro. Quem são os centros aqui? Menos 1 e 4. E o raio? Fala pro titio. Boa, moleque. 8. Quem é o centro aqui? Fala pro chucrute. 4 e menos 8. E quem é o raio? Vou chamar de arrelinha. 5. Distância entre os centros. Vamos visualizar? Distância entre os centros é... Distância ao quadrado é 4x de um menos x de outro ao quadrado mais y de um menos y do outro ao quadrado. Chucrute! 5 ao quadrado, 25, menos 12 ao quadrado, 1, 4, 4.
Então a distância raiz de 169, que é 13. Ah, vamos comparar com já, se é maior, se é igual a soma, se é menor. 8 mais 5. 8 mais 5 deu 12. Ah, então raio mais R' deu 12. 13, a distância não é maior do que a soma dos raios? Se a distância é maior do que a soma dos raios, quer dizer que as circunferências são exteriores. Se fosse igual à soma do raio, tangentes exteriores. E assim vai. Show? Vamos junto até a sua aprovação, guerreiro. Eu conto com você, quero estar na sua formatura. Seja ela para a faculdade, para o concurso militar, a gente vai junto. Eu lancei um curso, Aprovação Virtual, e aí eu falei, o que eu quero nesse curso? Eu quero que ele tenha o maior custo-benefício do Brasil, mas com material de qualidade, material humano, professores. Por isso que eu parei a minha vida toda para gravar um curso para você de matemática, mas sem aquele blá blá blá, mimimi, que cai na prova, o filé mignon. É muito bizu ser do Aprovação Virtual. Chucrute, mas você tá mais um que vem vender na internet. Não. Mas porque o curso tal dá 50% de desconto. Putz, mas ele dá 50% do dobro. E eu não sei se você sabe que a metade do dobro é a mesma coisa. Ele fala porque o curso vale R$1.000 e te vende por 500, deu 50%. Não, eu não gosto disso. E eu vou trazer a melhor equipe do Brasil com o melhor custo-benefício. Eu estou falando de Chucrute, Maria Helena, Basileu, Felipe, Matheus, a Elizabeth Rodrigues, que só é exclusiva da Aprovação Virtual. E tem novidade, porque eu estou reforçando esse time. Eu não posso falar ainda, porque é surpresinha, mas já vou te dar uma palhinha. É a galera que andou fazendo aulões com o Chucrute aí na véspera de prova, que eu tenho certeza que você assistiu, que acertou tudo. Fala ou não fala? Não, vou deixar de surpresa para você. Beleza? Olha os depoimentos dessa equipe, criatura! E aí, pessoal, meu nome é Luiz Eduardo Machado, sou aqui de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. E eu queria falar para vocês um pouco da minha trajetória nos estudos, que eu gostava da área militar e acabei desviando do caminho e querendo o Enem. Aí estudo lá e estudo para cá, e aí procurando os vídeos no YouTube para estudar, me deparei com um vídeo de matemática do Leonardo Chucrute e comecei a me adaptar com o método que ele estudava os vídeos, apresentava a aula ali direto, e acabei assinando a plataforma na Aprovação Virtual, que a mais básico ali, que era o da ESA, básico em relação a valores, e acabou que foi me dando mais aquele ânimo, aquele impulso, aquele sangue no olho para seguir a carreira, voltar. E eu recomendo demais essa plataforma, porque em 6 meses de estudo ali, focado, direto, ralando, esse aqui foi meu resultado, agora domingo da prova da ESA. Gabaritei matemática, errei uma de português, uma de geografia, gabaritei história, inglês, e aí 38 de 40. E eu recomendo demais, porque esse cara, ele não te explica nada aquela enrolação que tem alguns professores do YouTube, de outras plataformas que explicam, e é direto ali, ó. Ele não quer te ensinar matemática, ele quer te ensinar a passar no concurso que tu deseja, almeja lá, o português com o Antônio Abreu, o Léo Martins, ali, o Felipe Chagas, de geografia, tudo ali. Então, eu recomendo demais, assinem, obrigado e foco no objetivo de vocês. Tamo junto. Salve, galera do canal do Léo Chucrute. Meu nome é Leonardo, sou aluno da Aprovação há 4 meses. E vou comentar aqui do curso, né? Primeiramente dizer que é um curso onde as aulas são bem rápidas, bem diretas, né? Sem muita enrolação, só o necessário, o que você precisa saber da matéria para chegar na prova e matar, né? Tem bastante exercícios, né? Lista de exercícios com alguns vídeos de resolução. E os professores são ótimos, certeza que vocês vão gostar do curso, assim como eu gostei. Nunca tinha feito nenhum curso preparatório, estou me dando muito bem. E é isso aí, galera. Um abraço. Boa tarde, Vinícius que está falando aqui. Cara, assim, a prova da ESA ontem foi, assim, dos últimos 5 anos a mais tranquilo, vamos dizer. Dos últimos 10 anos. Porque, falando a respeito das provas anteriores, né, que como a gente faz para poder pegar
uma familiaridade com a banca. Cara, eu não gabaritei história, matemática, até mesmo geografia, por bizonhice. Porque questões que fazem a diferença, né, lá na frente, na questão da média, na questão da classificação. Mas eu tenho certeza que vocês estudando com aprovação virtual, vocês podem gabaritar, podem ir da melhor maneira possível nessa prova. O inglês também muito de boa. Enfim, é só comer livro e caderno e questão que vocês chegam. Falou? Ano que vem é o ano de quem está comprando curso, é o ano de quem realizou essa prova, tenho certeza. Abraço. Bom dia, galera, tudo bom? Aqui quem fala é Jefferson Wagner, aluno aqui do Aprovação Virtual. Sou aluno há mais ou menos aí uns 4 meses. Nesses 4 meses de aprovação virtual, eu tive um upgrade de conhecimento, de técnicas de estudo, de conteúdo e base de mais de 60%. Meu desempenho foi excepcional dentro daquilo que eu esperava num curto prazo de tempo. As aulas de geografia são excepcionais, de história, língua portuguesa, as aulas de redação com a professora Beth, um brinco, perfeito. Galera, as aulas do Chucrute, então, meu Deus do céu, gente, para quem não tem base, para quem tá buscando começar, ou se não, para quem já tem uma base e só quer pincelar aqui, um ponto aqui, um ponto ali, gente, é o caminho. Desejo que a todos vocês que estão começando a caminhada dos estudos, sucesso, comecem com tranquilidade e lembrem-se, constância. A questão é constância e firmeza no seu objetivo. Fechou? Brasil, forte abraço. E além disso tudo que o Chucrute já falou para você, o Aprovação tem simulados. Aliás, pô, se alguém puder subir aí o simulado, meu irmão, é coisa do outro mundo. O simulado é igual à prova, é idêntico. Lista de exercício, teoria que cai na prova sem blá blá blá, mimimi, 3 horas para tu aprender PA, tá maluco? Eu aí. É resolução em vídeo, tem correção de redação, é o mais brabo mesmo. Não adianta você ir em busca desses caras aí que cobram astronômico ou desses caras que cobram baratinho e não sabem o que está entregando. Eu estou falando do melhor custo-benefício do Brasil. Eu desafio você a encontrar algo parecido com o que Chucrute oferece. E outra coisa, tem vários bônus. O aluno da aprovação virtual, depois se ele quiser estudar no Colégio de Curso Progressão ou no Colégio de Curso 01, ele tem um desconto que na maioria das vezes é o maior do que o valor que você investiu nesse curso. É coisa de maluco. Chucrute mata cobre e mostra o pau, criatura. Só logo após a prova, olha quantas mensagens Chucrute recebeu. Gente tirando acima de 9, 8 e brau, sabe por quê? Gente falando Chucrute. Aliás, mostra aí, produção. Boa tarde aí, mano. Fui corrigir minha prova hoje. E, cara, fera demais, velho. O curso me ajudou muito, mano. Muito mesmo. Sou aqui de São Paulo, velho. Fui fazer a prova, né? Cara, quando eu comecei a estudar, eu era um cocô, velho. Matemática, português, sabia pouca coisa, velho. Hoje fui corrigir a prova. Gabaritei matemática, gabaritei português. Errei só uma de inglês. E errei 3 de geografia, mas fechei com 36, cara. Muito bom. Obrigado de verdade a todos vocês. Ajudou muito mesmo. Ah, e você também poderia chegar para o Chucrute e falar assim, Chucrute, mas o concurso é só ano que vem. Esse é dos diferenciais do Aprovação Virtual. Sabe o que é, criatura? 1 ano de acesso. E outra coisa, entrou, Chucrute vai regravar. Ele já coloca tudo dentro. Você não tem que comprar pacote novo, não. Cola com a gente.